Palavra em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é manter-nos o foco, manter-nos focados. Queridos, uma das artimanhas que os inimigos, os demônios usam para drenar milagres na vida dos escolhidos. Veja, não estamos falando de gente que está brincando de igreja, dos escolhidos, desses que esperam no Senhor, que oram, que jejuam, que buscam. Uma das maneiras dos demônios drenarem milagres é tirar a gente do foco. Um episódio que me chama muita atenção em Mateus 14. Vamos lá, pastor Maíldo. Mateus 14 é aquela experiência onde tem uma ventania infernal para piorar, não em solo firme, mas na água. E você tem os discípulos naquele barco. E o Senhor Jesus, no meio daquele tufão, vem andando no ar. Pedro olha para ele e diz: se é o Senhor mesmo, olha, me dá um comando para eu ir até aí. Vamos ler do versículo 28 ao 32, Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós vemos que a declaração do Senhor Jesus sobre perder a fé foi perder o foco. Pedro perdeu o foco. Ele está determinado: olha, se o Senhor manda eu ir ter contigo, eu vou na sua direção. Tem um foco. E enquanto ele está no foco, ele está andando. O milagre está... Não aconteceu o milagre completo. Milagre completo é ele ir e voltar. Mas veja, está de pé até agora. Perdeu o foco, afundou. Mas eu leio essa para você, para a gente entrar na ótica do Senhor Jesus. Porque você tem um Senhor que está experimentando vários tipos de focos. O Senhor na sua própria fé, lembrando que o Senhor Jesus nasceu como ser humano limitado nessa terra. Ele não veio como Deus. Como Deus, qualquer um faz o que ele fez e vai numa cruz. Ele veio como ser humano. Diz que ele era como nós, sujeito a paixões, podia cair em tentação, enfim. E aí ele agora está usando sua fé como ser humano. E ele está focado na sua fé para se manter de pé na tempestade. E nós temos que aprender com nosso Senhor. Número 1, foco para se manter de pé na tempestade. Se manter de pé no que você está enfrentando hoje. Tem um segundo foco. Ele está focado em manter de pé o seu dependente. Se puder tirar a microfonia aqui de trás de mim, eu não preciso. Já sabe que depois de Covid eu ando ouvindo 138%. Tira aí a coisa que não precisa, o retorno. Então, ele está focado em manter de pé o seu dependente. Nós sofremos a mesma matemática. Muitas vezes, quando Satanás quer que a gente perca o foco, nós devemos lembrar até onde vale a pena retroceder na nossa fé. Porque quando nós estamos focados para nos manter de pé em meio aos problemas, em meio ao furacão, mas também eu tenho que me manter de pé por causa dos meus dependentes. Começo falando de mim, que estou pregando para você hoje aqui. Já pensou se eu perco o foco? Se eu perder a fé, eu estou perdendo o global, não estou perdendo só por mim. Estou perdendo por mim e por você, pelos pastores. Você não tem familiares em casa? Todos esses são teus dependentes. Se você perder o foco, você está perdendo por eles também. E eles afundam mais rápido que você. O Senhor Jesus está focado no seu dependente, de mantê-lo de pé. Vem aqui. Interessante isso. Terceiro, está focado na reta final, está focado no milagre final, está focado no resultado final.
Porque você vê que o episódio, a Bíblia não encerra o assunto apenas com Pedro voltando. Não, encerra que chegaram no barco e a tempestade acabou. Porque ainda outro problema seria, se tiramos Pedro da água, mas o furacão continua açoitando o barco por 3 dias. Não faz sentido. E Satanás vai querer que a gente perca um desses 3 focos. A gente não se manter de pé na adversidade. Quantos pensamentos paralelos não entraram na tua mente recentemente? Quantas informações não vieram de fora? Quanta informação, quanta notícia, quanta coisa não veio para você falar, quer saber? Eu estou achando que estou crendo em uma mentira mesmo. Você perde o foco, você já não consegue se manter de pé na tempestade. O foco número 1, queridos, é cuide da tua saúde emocional. Cuide da tua fé. Porque abaixo de Deus nesse cenário, você é o foco principal. Eu não posso perder o foco por mim. Por mais que eu tenha filhos amados, que são meus amigos, pastores, primogênitos. Todos eles me ministram se eu precisar. Mas eu sei que esse não é o papel deles. Eu tenho que sair daqui e eu tenho que manter o foco por mim. Assim como eles fazem. Eles não quero ficar ligando um para o outro. Estou mal, não tem um remédio espiritual para me pôr de pé de volta. Não tem isso. Porque nós, quando lutamos por alguém que está atrás de nós, um pai de família com filho recém-nascido, ele quando sai para trabalhar naquela dificuldade toda, ele sabe que pela pendência que ele tem para trás, ele tem que cuidar dele próprio, ele tem que estar bem. E lembrando, não perca o foco porque você tem dependentes. Tem familiares que vão precisar do teu milagre final. Tem gente precisando da cura, onde vai bastar uma ordenança, uma declaração, um comando, uma imposição de mão tua, cura todos os enfermos da tua família. Quem não gostaria de ter isso? Isso se chama lutar pelos teus dependentes. Tem dependentes teus que nunca mais vão mendigar o pão. Pastor, meu irmão nem crente é um devasso. Eu tivesse um irmão devasso, eu preferia ele sendo devasso, pelo menos tendo comida em casa. Ele não tem que se vender para Satanás para ter comida. Até que Deus dê uma surra nele e venha para a igreja. Não importa o estado que a tua família está. Sempre é melhor que Deus esteja pondo a mão na tua vida. Nós vemos o caso de José. Os irmãos de José não valiam praticamente nada. Mas foi bom José ter um milagre e acolher todos eles. José manteve o foco. Nós vemos um homem, um rapaz jovem focado, e não vemos ele perdendo o equilíbrio nenhuma vez. E José manteve o foco no milagre final. Veio. O Senhor Jesus manteve o foco no milagre final. Satanás quer que você perca este foco. Ele entra com aquela maracutaia que diz que Deus sempre demora muito. E Deus falou, vai levar anos. Pastor, como é que você descobriu que isso passou na minha cabeça? Eu não sou nenhum adivinho, isso passa na cabeça de todo mundo. Todo mundo aqui já pensou a mesma coisa, e esse que vos fala. Porque Satanás é um perfeito idiota, ele não tem nada novo. Ele vai usar a mesma arma que usou a vida toda, ele vai continuar usando. Isso, foi Deus que falou? São anos. Tenha paciência, um ano acontece. Manda o diabo para o inferno, não perca o foco. Deus trabalha com ciclos. Um ciclo começa, um ciclo quando você ora e crê, você ativa um ciclo. Esse ciclo tem um fim, tem um milagre, tem uma colheita, tem uma coroa da vida, tem uma promoção, tem uma entrada financeira, tem alguma coisa, é um ciclo. Fecha-se esse, abre-se outro, coisas maiores pela frente. Não perca o foco disso. Agora, Satanás sabe que é um problema quando a questão está no mundo espiritual. Porque você não está vendo, não está palpando. Em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz que nossas armas, todo mundo enche o pulmão aí em casa, aqui na igreja, diga comigo, são poderosas em Deus. Agora vamos encher o pulmão e dizer juntos, porém no mundo invisível. Aí está o problema, não estou vendo nada. E agora? Por que muito crente desfoca? Leia primeiro 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós estamos lutando em esferas invisíveis, mas grandíssimo é o nosso potencial. O nosso efeito colateral, ele é sentido no mundo espiritual. Quando oramos, cremos, declaramos, porém não vemos. Por que muito crente perde o foco? Crente, não estou falando de gente brincando de igreja. Crente, pessoa que crê, que anda e segue a Deus. Por que perde o foco? Porque não está vendo. Já vi tanta gente orar de madrugada e desistiu. Já vi tanta gente que brilhava outrora. Ela abria a boca, você, mananciais. Aí você pergunta, o que você fez? O que aconteceu? Faz um mês que eu estou indo no monte. Mas daqui a pouco eles estão apagados, apáticos. O tom da voz espiritual já não tem uma carga sobrenatural. Eu já vi isso. Eu sempre mantive foco. Nasci num contexto, meu Deus, que milagre de Deus que eu experimentei na minha vida. Porque quando você não tem pai, você se torna um menino vulnerável. O menino precisa de pai, urgente. Então, se torna vulnerável. Eu não tive pai. Criancinha, acordo, ele indo embora, vai viajar, não sei nem o que é isso. Não me fala nada, some, fica 1, 2 anos fora, volta. Quando ele começar a voltar, eu já estava desapegado dele, eu já estava com a cabeça sendo feita. Menino de 12 anos, eu já era viciado em cigarro, não sei o quê, já viciando o meu tal de babá que cuidava de mim. Quer dizer, já estava com a cabeça formada, ou seja, eu tinha tudo para ser o quê? Um cara vulnerável, um cara sem decisão. Nada na minha vida podia ser permanente. Mas eu percebo que uma das primeiras coisas que Deus implantou em mim, quando o Espírito Santo entrou em mim, foco, vai até o fim. Eu vi quantas campanhas a gente fazia no monte. E fazer, vamos 3 meses para o monte, vamos. Aí na largada você vai com grupo. Daqui a pouco o grupo restringe. Daqui a pouco você não tem carona. Por quê? Porque começou a surgir, entre aspas, os obstáculos. Não, ela não está vindo mais porque surgiu não sei o quê. Ele não está vindo mais porque está com um certo problema ali. No fundo eu percebia, eu que ainda não tinha tanta maturidade espiritual, eu percebia que era decisão. E eles agora estão com falta de decisão. Tudo bem, os problemas estão ali. Mas quando eles estavam com decisão, a gente orava em cima do ponteiro da gasolina para conseguir chegar e voltar do monte. E Deus fazia milagre. Porém agora o problema é financeiro. Então na verdade o que está se perdendo é decisão. Por quê? Porque está orando e não está vendo nada por enquanto. Porque não está esperando, como o Senhor Jesus fez, chegar no barco. Não está esperando o ciclo fechar. Já pensou se a gente fosse igreja de modismo? Vamos lá, largada, pá, deu a largada. Na largada tudo é bonito. Porque numa largada tudo começa com festa. Tudo. Festa. É festa para essa visão, festa para essa ideia, festa para esse projeto. Mas já pensou? Toda hora muda. Não é bem isso. Agora é avivamento. Não é bem isso, sabe? É avivamento, mas não é também. Não vamos exagerar. Já pensou? Isso aqui ia virar piada, um manicômio. Nem eu ia aguentar entrar aqui dentro. Foco. Entramos na largada, estamos de pé no tufão e nós vamos chegar no barco e vai cair um avivamento e vai ver um dinheiro de Deus nesse lugar. Pode aplaudir o teu Deus com fé, por favor. Não estou vendo, não importa, uma hora você vai ver. Não estou sentindo, uma hora você vai sentir. Não recebi, uma hora você vai receber. Pronto. Ontem eu falei, já acabei de mandar um vídeo para os primogênitos, essa madrugada, Deus me acordou, eu achei que eu ia ser arrebatado, eu nunca fui arrebatado. Eu já tive visões, mas nunca arrebatado. Eu achei que eu ia ser arrebatado, eu falei, Deus, estou pronto, vamos viajar juntos, me arranca desse corpo. No fim já adianta que não rolou nada. Mas ficou mais ou menos 1 hora essa sensação. 1 hora eu achando, será que o anjo que vai me levar pelo Brasil para me mostrar alguma coisa que eu vou desvendar? Eu já fui sonhando grande. Depois pensei, será que ele vai me levar no inferno para eu ver como é?
E eu comecei a dizer para Deus, me leva, vamos nessa. Vamos nessa. Depois achei, será que o Espírito Santo vai me levar no céu, viver aquilo? E no fim não deu em nada. Mas poxa, nós somos sobrenaturais, está me entendendo? Nós somos espirituais. Ou a gente assume a identidade do que a gente é, o evangelho inteiro vai ser uma furada. Mas tem crente que não tem foco, ele está entrando numa furada. O evangelho não é furada. A fé em Deus não é furada. Mas o crente está virando uma piada, porque não mantém o foco. Não veste a camisa de verdade do reino onde está. Está me entendendo? Quando fala que as armas que temos são poderosas em Deus. Hoje eu podia ter uma experiência poderosa, não tive. Eu não acho que tão cedo eu vou ter também. Porque até hoje eu nunca fui arrebatado, eu não creio que agora Deus vai ter que me aguentar olhando para mim de frente. Mas eu ainda creio nessas coisas. Eu falei de manhã, me arranca desse corpo, vamos viajar juntos. Bom, eu acho que eu já não ia voltar também, porque ia ser difícil. Eu não estou nesse corpo aí de volta não. Quero ver o que vai me pôr aí dentro. Eu acho que é por isso que Deus nos levou. Mas eu senti que faltava um segundo. De verdade, eu senti que meu falta um passo para pular fora. E estou aqui convosco. Mas vou te falar algo. Nós vestimos a roupa das armas que temos. Dá para dar glória a Deus aqui? Essa é a nossa identidade. Nós somos espirituais. E quem é espiritual espera no espiritual. Luta no espiritual. Conta com o sobrenatural. Que seria de mim se eu não contar com o sobrenatural? Que crente, que raio de crente que eu sou, que não conto com aquilo que o sobrenatural me fornece? A pressão endoidece pessoas. A pressão faz muita gente perder o foco. Eclesiastes 7,7 diz que até o sábio endoidece com a opressão. Vê isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Suborno não é só um cara chegar com dinheiro por fora para você fazer maracutaia. Suborno é Satanás te oferece atalhos carnais para resolver aquilo que a tua fé devia ter resolvido. Porém a opressão fez você perder o foco. Diz que a opressão faz até sábio pirar. Quanto mais nós meros mortais aqui. Satanás sabe que a pressão tira a crente do foco. Então você está focada, você tomou uma decisão. Aí começa a vir a retaliação. Deus permite, não é para te torturar. Deus permite, não é por falta de proteção tua. Entenda uma coisa. É que Deus sabe que algumas armas de Satanás têm que ser canceladas. Ele dá as flechadas malditas que ele tem na mão e ele vai para os quintos dos infernos dele e não pode mais mexer contigo. Porque agora Deus te levanta e é para sempre. Porém, tem opressão. Você embarca num projeto, mas tem aqueles obstáculos. E daqui a pouco, eu não sei até onde Deus está comigo. Aí, ó, um pensamento que nunca devia existir. Porque você está falando que Jesus Cristo é mentiroso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele fala todos os dias, está dizendo, não importa a situação, não me tire fora do cenário. Eu estou na tua vida. É na fornalha? Estou junto. É no tufão na água? Vamos andar juntos. Aplaude ele por isso, aplaude. Não perca o foco. Se perder o foco, Satanás ganha a guerra com moleza. O armamento, o arsenal bélico da França, na época da Segunda Guerra Mundial, já era muito forte. Para a época, ele era muito avançado. Mas eles perderam a guerra para Hitler. Deu uma piada mesmo. Por quê? Porque eles ouviam terrorismo, ouviam aquilo que Satanás faz. Manda vídeo de um moleque safado, uma cobra, um réptil, filho de Satanás, cria de demônios, falando um monte de baboseira, para deixar você já fora de si, desesperada, agoniado, fora do foco. Vem notícia, vem chefe que já vem endiabrado, já sai da casa dele brigando com você, já aproveita o trajeto da rua para falar por celular, para perturbar a tua vida. Satanás aproveita isso.
França ouviu muito falar de um arsenal bélico de Hitler, que é destruição de cidades inteiras. Ficaram tão desesperados, que quando ele deu o indício que ia entrar por ali, eles levaram todo o seu armamento para ali, porque eles já estavam apavorados. Mas era blefe, ele entrou por ali. Quando eles foram ver, ele já estava em Paris. Não ofereceram resistência nenhuma. E eu teria que ter vergonha disso, porque no Arco do Triunfo está lá o nome do meu avô. Lá são os generais que lutaram na Segunda Guerra, bravamente, mas lutaram para valer. Aquele familiar meu foi classe, foi top. Aí receberam os nomes no Arco do Triunfo. Está lá. Então eu deveria ter vergonha, aquele meu vovô burro lá, porque ele foi para o lado de lá. Tinha que ir ali. Então, quando viam, Hitler já estava lá dentro. E Satanás faz a mesma coisa com a gente. Ele te aterroriza, você sai do foco, você para de crer, para de declarar, para de esperar, ele entra por outra porta e leva tudo. Tiago 1:6-8 falou isso. Ele falou, não pode cochear entre dois pensamentos. A hora de fazer muitas perguntas não é essa. Pedro, a hora de fazer muitas perguntas não é a hora que você está sendo açoitado por água que é oriunda de um vento dos quintos dos infernos na tua cara. Não é a hora, queridos. Não é a hora quando estamos enfrentando o cão, ainda ter dúvidas. Já pensou se Davi, na frente de Golias, começasse a medir consequências? Todos os que mediram consequências ficaram doentes ao ver Golias. Começando pelo rei da nação. Davi falou, não me impõe em questão complicada para mim. Olha, eu tenho uma fé simples. Deus vai fazer, vai fazer. Quantos podem dizer aqui, Deus vai fazer? Deus vai fazer. Então diga, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Em casa aqui, aplaude Ele vai fazer. Não me faça perguntas difíceis. Como é que vai ser que você vai sair do púlpito e vai andar no ar? Olha, eu já estou quase não crendo. Você ainda me pergunta essa pergunta idiota. Você acha que eu vou te responder, rapaz? Eu estou falando que eu vou andar no ar. Nem que um anjo me empurre, sei lá eu. Não me complique, que já está difícil. E nós caímos nessa brincadeira. É o que fala em Tiago 1:6-8. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Está vendo? Ela não está indo onde quer, ela está sendo levada por alguém que está dando tapas. O vento contrário daqui, o vento contrário daqui. Essa não pode ser a tua vida. Continua. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, é complicado. Nós temos João Batista. Pastor, por que João Batista foi desonrado pelo Senhor Jesus? Eu não estou dizendo que João Batista era um Salomão desgraçado da vida. Não, João Batista é homem de Deus, está no céu. Cortaram a cabeça dele. Hoje no céu ele tem um corpo perfeito, glorificado. Mas na terra foi muito desonrado pelo Senhor Jesus. Foi colocado abaixo de qualquer crente novo convertido. O Senhor com lamento falou a respeito dele. O Senhor não começou falando assim dele. Começou elogiando, falando ele é a lâmpada. João Batista é o cara que é a balança, que veio antes de mim para me montar um tapete para o que eu estou fazendo aqui. Mas, últimos dias da vida de João, ele teve que ouvir do Senhor Jesus outra coisa. Em João 1, livro de João 1, João Batista fala algo sobre o Senhor Jesus, do 29 ao 31. Ele vê o Senhor Jesus na frente dele. Olha que palavras lindas que ele diz. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Porque João Batista está confirmando, está afirmando categoricamente: esse Jesus Cristo é de quem eu vim para ser o que prepara para ele. E ele indicou, falou, esse aqui, continua. Porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João Batista falou, tudo que eu fiz até o dia de hoje é por causa deste. Bom, agora João Batista está preso. E o Senhor Jesus não faz nada.
João Batista não conseguiu mais entender o tempo de Deus. Puxa, eu estou preso. O Senhor Jesus está na mesma cidade, a menos de 1 quilômetro de distância de mim. Ele não vem dar uma ordem para eu sair dessa prisão. A opressão, a indagação, as perguntas não respondidas na cabeça de João. Em Mateus 11 fizeram João fazer ao contrário. Publicamente. Fez algo público, todo mundo ouviu, viu e ouviu. Em Mateus 11 você vai ler do 2 ao 6. Olha o que João, como ele próprio se contradiz. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha, ele falou, este é ele, por ele que eu estou aqui, só pode ser ele. O Espírito de Deus está sobre ele, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é tudo. Importa que ele cresça ou diminua. Agora ele pergunta publicamente. Os discípulos vêm e fazem a pergunta pública. Está todo mundo ouvindo, todo mundo sabe que é João Batista, respeitadíssimo até então. E eles perguntam, João mandou perguntar, é o Senhor mesmo o Salvador do mundo, ou temos que esperar um ou outro? Aí você diz, como pode? Pode. João Batista era um idiota? Nunca. Um idiota não cruza toda a sua vida aos pés de Deus. Então o que faltou para João Batista? Perdeu o foco. Ele era focado no Senhor dele. Perdeu o foco. Olhou para a prisão, olhou para a falta de respostas de Deus, olhou para um Senhor Jesus que ressuscita mortos, porém não vai tirar ele daquela cadeia. Olha a pergunta que ele faz. E o que o Senhor Jesus responde? Continua lá. No versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha o que ele fala de João. E digam para João, que vergonha para você, João. Que vergonha para você. Agora você duvida de mim? Aí no versículo 11, o Senhor rebaixa João, humanamente falando. O João que está no céu é um dos 24 anciãos que regem o céu. Mas na terra, olha o que o Senhor fala. Na terra, ele está abaixo de qualquer crente de um dia de convertido. Leia o 11. Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Como alguém pode terminar assim? Pode. Quando perde o foco. É vergonhoso perder o foco. Triste. Chega, olha, é avivamento. Ah não, agora não é avivamento, é igreja de autoajuda. Pega uns endemoniados de coach, servos dos demônios, vem contar uma história furada aí nas igrejas, para fazer o povo se apegar ao dinheiro, esquecer a vida aos pés de Deus, que eu já abarrota rapidinho. Qualquer anjo vai dizer, você virou piada. E o anjo não mente, o anjo não erra. O anjo tem razão. Você virou piada. Não era, virou. Perdeu o foco. Satanás quer que a gente perca o foco. E eu não estou falando só como ministério, estou falando nas coisas pessoais. Há coisas que você pede para Deus, nem que seja a meia. Você não pediu uma meia azul? Você pediu uma meia azul? Não perca o foco. Ela é azul, pede ela. Ah não, quer saber? Tira aí do arsenal a meia porque não faz sentido. Ué, perdeu o foco. Por que não? O que você pediu mais? Tudo que eu peço para Deus, eu peço até hoje. Não muda nada. Tem coisas que eu peço para Deus que não vou dizer no púlpito, porque é indizível. Eu falo para os primogênitos. Falo, estou até orando. Eles falam, não precisa. Bom, eu acho que precisa, não precisa. Vamos ver. Eu sou um cara que aprendi isso aos pés de Deus pela experiência de João Batista. Não se escandalize no Senhor. Perder o foco é se escandalizar no Senhor. Perder o foco é perder o respeito por Jesus Cristo. Foi o que o Senhor falou. Você perdeu o respeito por mim, João Batista. O menor que se converter depois que morreu na cruz é maior que você, humanamente falando. É triste isso. Porque, repetimos, João Batista não foi cair na gandaia. Não negou a Cristo. Ele não mudou de lado, não virou um endemoniado das trevas.
Ele não foi lá atrás da promiscuidade deste mundo, mas perdeu o foco, desonrou a Cristo. Para terminar, queridos, em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus perguntou: quando eu voltar nessa terra, versículos 12 e 13, e terminamos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade... Põe na iniquidade guerras, problemas, perguntas intermináveis que Deus ainda não respondeu para você. Põe na iniquidade pecado, muito pecado disponível para você 24 horas. Põe tudo isso que chama iniquidade. Continua. O amor se esfriará de quase todos. Amor de quê? Eu amo a Deus. Bom, amar a Deus exige uma reação. O amor é uma ação. A Bíblia inteira fala disso. Você ama, você mostra amor, você toma gesto de amor. O Senhor, domingo vamos falar sobre isso, um dos pontos quesitos lançados pelo Espírito Santo naquela ceia. Então o amor, ele é ação. Toda ação exige reação. Se eu amo a Deus, eu amo a causa de Deus. Se eu amo a causa de Deus, eu não perco o foco. Dá para dar glória a Deus aqui? Se eu amo a Deus, eu amo o que Deus faz por mim. Se eu amo o que Deus faz por mim, eu vou continuar pedindo o carro, vou continuar pedindo a bicicleta, vou continuar pedindo a esposa, o marido, o filho. Vou pedir tudo aquilo que eu pediria para Deus. Uma menina, um homem, uma mulher pediria. Eu vou pedir, você vai pedir. Isso chama amor por Deus, amor pela causa de Deus. O Senhor falou para eles: se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu mando. Os interesses de vocês são alinhados com os meus. Agora o interesse de Deus é fazer milagres na tua vida. E se você perde o foco, você aborta isso. E se você cancela a ação de Deus, Deus diz: eu não sei até onde eu sou pai na tua vida. Deus, eu te amo. Deus diz: não é verdade. Não é verdade. Impossível. Queridos, vamos ler de novo o 12. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O golpe, ele é fatal, hein? Então esse assunto que estamos abordando aqui não é uma coisa superficial, que só ataca o crente que está na outra igreja do lado. De quase todos está falando aqui. Está cheio de milagre enterrado em cemitério, em tumba fria. Porque o crente creu por um tempo, desistiu, não sei se um dia antes, perdeu o foco. Mudou, já não é. Deus, me dá esse bairro, me dá esse bairro. Estou indo para o Japão, por quê? Porque lá parece que o salário mínimo é bem maior do que aqui. Meu Deus, me poupa. E tudo que você pediu sobre o bairro, sobre o Brasil. Não, mais ou menos. Vai para a tumba fria. Aí a tumba fria se torna o lugar mais rico da terra, na vida de muitos crentes. Se o Senhor falou quase todos, eu vou vigiar, queridos. Esse tema não é superficial. Ele é de alta periculosidade para a nossa fé. Não perca o foco. O amor de quase todos. Ele termina fazendo a pergunta. Leia lá e terminamos no 13. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aquele que perseverar. Salvo não é só para ir para o céu. Salvo em toda a situação. Quantos querem ter essa garra de Deus? Quantos querem retomar suas forças em Deus hoje? Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão por todas as causas que eu tenha perdido o foco, que eu tenha desrespeitado o Senhor. Eu peço perdão. Confesso a minha fraqueza. Declaro abertamente a minha necessidade, pedindo ajuda ao Senhor, que me ajude na minha fé e no meu foco. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que sem o Senhor eu não sou nada. Por favor, me ajude. Me coloque no foco novamente. Me ajude com a minha fé. Me ajude com a minha resistência. Porque eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor decidiu para a minha vida. Em nome de Jesus.
Antes, diga comigo, eu renuncio agora a todo espírito de incerteza, de inconstância. Eu arranco para longe de mim, tiro da minha mente toda fraqueza, e eu tomo posse do poder de Deus sobre mim, que me habilita para a vitória final. Verei a minha vitória, creio na minha vitória, porque o meu Senhor Jesus jamais me abandonará. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos, queridos, para orar. 3 minutos mais importantes deste culto aqui, mais importantes da nossa vida inteira, porque nós vamos falar com Deus agora. Por isso você vai deixar o mundo inteiro lá fora, e você vai falar com teu Pai Celestial. Pede para Ele ajuda, para te tornar esse filho, esta filha, focado. Pede perdão a Deus por todos os projetos que tenha desistido. Convida o amado Espírito Santo para te guiar pela mão. Pede ajuda na tua fé. Pede para Ele te ajudar com teus problemas também. Conta para Ele o que te aflige. Abre o teu coração, porque o Senhor está aqui para tirar a tua dor. Ele nunca vai vir num ambiente só com cobranças. Ele vem para te curar, para equilibrar teus sentimentos novamente, para te dar saúde emocional. Pede para o amado Espírito Santo tirar o fardo das tuas costas. Se você tem cometido a maior loucura da tua vida, se você tem feito o maior pecado da tua vida, que é não orar diariamente, peça perdão para Ele. Fala para Ele que isso não vai se repetir. Diga para Ele que você quer curtir a sua presença em oração. Fala para Ele que você vai estar no quarto da oração novamente, todos os dias. E pede para Ele curar você, restaurar tua família, tua saúde física, tua vida financeira. Oh Espírito querido, abraça esse povo, abraça nos lares, abraça nos automóveis que encostaram agora, com o povo dobrando o joelho perante Ti e pedindo graça, forças de Deus. Renova o ânimo da Tua igreja, ó Pai. Renova a fé dos Teus filhos em Ti. Flua, Espírito, flua, flua, flua. Canta isso, casa do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim, sim. Sim, Senhor. Glórias ao Cordeiro, glórias ao
Sim, Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. O que eu tenho nas minhas mãos, como sempre fazemos aqui, nós vamos deixar agora o louvor aqui. Se você puder ficar com a gente e orar 1 minuto, vai ser muito bom. Fique à vontade, lembrando que agora não é hora da gente conversar, queridos, nem estarmos orando um pelo outro. Tenha teu tempo particular com Deus, 2, 3 louvores e terminou. Mas se você precisar ir embora, pode ir na bênção para a tua casa, já está liberado, em nome de Jesus.